ganhar minha plaquinha. Tá bom. Então tá, gente. The indefinite article. O artigo indefinido, tá? Então, vamos lembrar. Artigo é aquela palavra que precede, que fica antes de um substantivo, tá? Que serve para definir ou indefinir, tá? No caso de hoje, falaremos de artigos indefinidos, tá? Os artigos que a gente vai usar são a ou an, tá bom? Esses são os artigos de agora, tá bom? A e an, que são um ou uma, não é que a é um e an é uma. Os dois significam a mesma coisa, só que eles são usados em situações diferentes, tá? São usados quando? Antes de palavras contáveis no singular, tá? Então, quando a gente tem. O que é palavras contáveis? São palavras que têm o singular e o plural. Por exemplo, caneta, canetas. Casa, casas. Carro, carros. Tá bom? Então, car, um carro, a house, uma casa, an orange, uma laranja, an elephant, um elefante. Também é usado quando uma pessoa ou outra coisa, ou uma coisa é mencionada pela primeira vez no texto, tá? Então, I have a sister and a brother. Eu tenho uma irmã e um irmão. My sister is Letícia and my brother is João. Minha irmã é Letícia e meu irmão é João. Então, a gente usa o artigo definido quando a gente quer apresentar esses elementos dentro do nosso texto, tá? Depois que a gente apresentar esses elementos, a gente pode se referir a eles com o artigo definido, tá? Então tá, quando que a gente vai usar a e quando a gente vai usar an? A é usado antes de palavras no singular iniciadas por consoantes. Então, a boy, a ship, a dog, a chair. O que acontece? Nos Estados Unidos é comum a gente falar a, tá? A boy. If I were a boy. Né? Se a gente vai lembrar da música do português. Da Beyoncé. Agora, se a gente for para a Inglaterra, a gente vai ter, por exemplo, a Adele, né? Adele. Adele, ela tem uma música que é Rolling in the Deep, que ela fala There is a fire starting in my heart, tá? Então, there is a fire, tá? Então, eles usam a, tá bom? Que é o som original do A no inglês. Tá, então é usado em palavras no singular iniciadas por consoantes e iniciadas por H quando esse H for pronunciado, tá? O que acontece? No inglês, a gente tem um H em duas situações. O H sonoro, que é o H com som de R, então, por exemplo, horse, hair, house, huge, tá bom? Porém, a gente tem outras situações que o H não vai ser pronunciado, tá bom? Seguindo aqui, tá? Iniciadas por vogais que têm som de consoante. O que é uma vogal com som de consoante? O que acontece, gente? Vocês que estudaram português ano passado vão lembrar que tem certos elementos que são chamados de ditongos, tá? Ditongo é quando a gente tem dois sons. Quando a gente tem dois sons de vogal, que seria uma vogal e uma semivogal. Por exemplo, saia. O A é mais forte que o I, tá? E o I vai ser tipo uma semivogal, tá? Vocês lembram que tem vogal e semivogal? Então é isso, é quando a gente vai ter um som de ditongo, tá? E esse som de ditongo, para ele, seria um som de consoante, entre aspas, tá? Mas é um som de ditongo, tá? Que é uma vogal e uma semivogal. Às vezes vai ter aqui direitinho duas letrinhas, mas às vezes não vai ter. Por exemplo, university, U, tá? Esse U seria uma espécie de vogal mais semivogal, tá? Uniform, também U, tá? E European, tá? Esse U, tá? Que é o E, U, a gente vai ter um som de IU, tá? Então, quando a gente tiver esse som de vogal, da vogal que faz dois sons, esse som de vogal e semivogal, a gente vai usar o A, tá? Não vai usar N, ok, gente? Eu sei que é complicadinho, mas a gente vai pegar conforme fizer os exercícios, tá bom? Sora, Oi. sobre essa questão do You que a senhora falou, ontem eu assisti uma videoaula e a mulher falou que a gente pode usar como se fosse o You de você, a gente pega o Y e bota o A porque ele vai sempre antes de consoante. Não sei se Isso, serve.
Exatamente, porque a gente pega esse U de university e U de uniform, a gente vai ter U, aquele som de U de você, tá? E como o U é um Y, Y não é vogal, Y vai ser uma consoante. Então, é esse som de consoante, tá? Então, quando for fazer esse som de U, tá? Pensem no Y. Isso mesmo, muito obrigada pela contribuição. Prosseguindo. An é usado antes de quais palavras? No singular, iniciadas por vogais, tá? Então, som de vogal. An egg, an eraser, an animal, an ugly dog, tá bom? E também são usadas em palavras iniciadas por H, quando o H for mudo, tá? Então, lembra que a gente tem o H sonoro, que é aquele H com som de R. E a gente vai ter algumas palavras que o H vai ser mudo, tá? Então, temos hour, air, hour é hora, air é herdeiro e honest, tá? Que é honesto, tá bom? Então, quando a gente tiver esses Hs que não tem som, a gente vai considerar o quê? O som da vogal que vem depois. Honest, air, hour, tá bom? Aqui a gente tem aqui umas caixinhas que são algumas considerações, tá? A e am não são usados antes de substantivos no plural e substantivos incontáveis, tá? Então, quando a gente tiver um substantivo incontável, que é aquele que não tem plural, por exemplo, dinheiro, lembra que no inglês a gente não conta dinheiro, a gente pode contar $1, $2, $3, $4, tá? Só que a gente não conta um dinheiro, dois dinheiros, tá? Então, nessa situação, a gente não vai usar quando for dinheiro. Líquidos também, a gente não vai usar uma água, duas águas, tá? A gente vai usar uma garrafa, duas garrafas de água, tá? Mas o elemento líquido a gente não vai usar, tá? E também serve com questão de alimentos, né? A gente não vai contar os grãozinhos do arroz. Então, lembre daquela questão dos substantivos contáveis e incontáveis, tá? Por isso que eu fiz a aula dos contáveis e incontáveis antes de fazer essa parte dos artigos, tá? Porque são coisas que se conectam, tá bom? Então, esse segundo ano, vocês perceberam que eu pego várias questões do singular e plural, né? Eu faço primeiro como é o plural das palavras, depois o que é contável e incontável, daí que eu vou para os artigos, tá? É tudo uma sequência didática. Seguindo, tá? Não são usados antes de substantivos no plural. Horses are mammals. Então, cavalos são mamíferos. Cavalos estão no plural. Se a e an são artigos que só podem ser usados no singular, a gente não pode usar eles no plural, tá bom? Por mais que a gente tenha uns e umas, no inglês a gente não tem o equivalente para uns e umas, tá bom, gente? Só tem o equivalente para um e uma. Would you like some bread? Você gostaria de algum pão? Tá? Pão também é um tipo de alimento que é contado, não é contado, tá? Que seria um substantivo incontado. Por último, gente, a gente tem aqui algumas considerações. A e am são sempre usados antes de profissões no singular, tá? Então, a teacher, I am a teacher, eu sou uma professora. She is a lawyer, então ela é uma advogada, e por aí vai. He is an engineer. Ele é um engenheiro. Expressões com o sentido de por em português. Então, a week, a day, etc. Então, por exemplo, 3 vezes por semana. Então, uma vez por semana. Quando for isso, a gente vai trocar o por pelo artigo, tá? Então, once a week. Uma vez por semana, tá? E outros exemplos. R$1 a quilo. Então, R$1 o quilo, tá? 90 kilometers an hour. Então, 90 quilômetros por hora. E 3 times a day. 3 vezes por dia. Tá bom? Então, essas são as situações. Claro que é difícil de decorar tudo isso, mas não é uma questão de decorar, é a questão do uso. Conforme tu vai lendo, escrevendo, tu vai vendo isso na prática, tá? Então, vocês podem consultar isso na hora de fazer o exercício. Mas é mais no dia a dia, conforme a gente vai praticando, que a gente vai percebendo essas diferenças. Tá bom, pessoal? Vamos para os exercises, tá? Os exercícios também eu já fiz antes, para deixar nossa aula um pouquinho mais curta, porque ela já está começando desde as 11 horas, né? Já vamos para 37 minutos de aula. Vamos lá, então. Número 1. Destaque as alternativas corretas.
Eu botei os 2 artigos em todas as alternativas e vocês têm que destacar. Pode ser negrito, botar sublinhado ou fazer que nem eu, que coloquei uma corzinha, tá bom? Então tá. There is a computer in my room. Tem um computador na minha sala, tá? Computer, tá? Começa com consoante, então por isso que a gente vai usar a. This isn't a good idea. Let's go home. Isso não é uma boa ideia. Vamos para casa. Good também começa com consoante, por isso que a gente vai usar a. My uncle is a lawyer. He's Ai, aqui eu esqueci um. Peraí. Tá? Peraí, deixa eu colocar. Ah, não. Peraí, que deu bug. Tá? Tá. Meu tio é um advogado, tá? Profissões a gente vai ter, então, né? Então, lawyer começa com consoante, por isso que a gente vai usar a. Agora, he's a very honest man, tá? Aqui, ó. Very, aqui, ó. Honest, o que que acontece? Honest é, então, uma palavra com som de vogal. Porém, a gente tem o very antes, tá? Então, olhem sempre a palavra que vem diretamente depois que tem som de consoante, tá? Começa com V, consoante, então a gente vai colocar o A, tá bom? A prof também se confunde, tá, gente? Acontece. Deixa eu ver aqui. Tá. There is an elephant and a camel at the new zoo. Então, há um elefante e um camelo no novo zoológico. Elephant tem som de vogal, começa com E, né? E camel começa com consoante, tá bom? This is an awful movie. Let's leave. Esse é um filme horrível. Vamos embora. Awful, tá? Então começa com A, tá? Awful, tá? Então, quando tem esse som de vogal, a gente vai colocar, então, o N, tá? Então, percebe que por mais que a gente tenha 2 letras aqui, a gente tem só um som, ó, tá bom? A gente não tem all, tá? A gente não vai ter esse ditongo, tá? Pelo menos, eu acho que não. Vamos conferir aqui. Artigo definido e definido. Vamos procurar aqui. O and all. Será que tem essa informação no Google? Ó, dicas de inglês, tá? Ih, gente, a prof de vocês tá meio tapada aqui. Devia ter estudado mais esse artigo antes, tá? Mas eu acho que é an awful, tá? Vamos procurar aqui. Awful. Tem aqui? Não tem sobre essa palavra específica. Tô ralada. Então, vou ter que confiar na minha palavra, tá? Mas depois vocês podem procurar e ver se eu tô errada. Se estiver errada, vocês podem colocar aqui nos comentários aqui do chat, tá bom? Próxima. I'll wear a uniform to school, tá? Eu visto uniforme para a escola, tá? Uniform tem aquele som de you, né? Que o colega Vinícius falou. Então, quando for esse som de you, a gente vai usar a, porque o a é usado para consoantes, tá bom? G. The train leaves in an hour. Let's go. O trem vai embora em 1 hora. Vamos lá. Hour aqui é o nosso H mudo, tá? Então, quando esse H for mudo, a gente vai ter o som do quê? O que vai ser importante, né? Então, a gente vai contar o O como uma vogal, e por isso que a gente vai usar N, ok? It's a hot day today, isn't it? É um dia quente hoje, não é? Então, quando for hot, olha aqui a diferença. Hour, a gente tem um H mudo, mas aqui no hot, o que a gente tem? A gente tem um H com som de R, né? Hot. Então, a gente vai ter aqui A, né? Que daí vai ser usado com consoantes. Ok, gente? Último exercício, então. Vamos aqui. Podem tirar print desse aqui também, se vocês quiserem. Número 2. Coloque as palavras do quadro na coluna correta, tá? Então, eu fiz 3 colunas. A, and, e quando não vai ter artigo,
tá bom? Vamos lá. Test. A gente pode ter um teste, 2 testes, tá? Então tem plural. Então pode ver, não vai aqui. Test, como começa com consoante, a gente vai ter, então, usar com E, tá? European country. EU, tá? Então a lenda é naquela mesma regra do ditongo, tá? Então a gente vai usar com A, tá bom? E hospital, então porque a gente tem CH com som forte, tá bom? Que é um H sonoro. Aqui nós temos apple and apple, o A, né? Hour, então que a gente vai ter o som do O. Engineer, tá? Que é o som do E. E useful. Useful. Eu acho que esse vai aqui. Eu errei. Ó. Useful. You, tá? Porque a gente tem o you com som de Y, tá? Ok? Fiz errado. E quando não vai ter artigo, gente? Quando a gente tiver coisas incontáveis, tá? Bread, pão, money, dinheiro, e com coisas no plural. Students, alunos, e teachers, professores, tá bom? Então podem tirar print aqui, gente, que essa aqui já é o nosso gabarito, tá bom, gente? É isso. Acho que a gente tirou nossas dúvidas, tá? Então deixa eu tirar aqui da gravação da aula, tá? Interromper gravação.